Gaston Ávila tá ali saindo, Gaston Ávila vai falar, a gente vai ouvir. Fala, Gaston Ávila. Acho que hicimos un buen juego, esto es fútbol, uno comete errores y bueno, paga con un gol, pero bueno, esto continúa, hay que seguir luchando, faltan muchas fechas todavía y la verdad que el equipo sigue creyendo en nosotros, en la gente que viene siempre a apoyarnos, la verdad que estamos más unidos que nunca. Tá aí o Gaston Ávila falando que fez um bom jogo. É impressionante ouvir que o Gaston Ávila acha que o Fortaleza fez um bom jogo. A gente vai continuar ouvindo o camisa 3 do Fortaleza. Vamos ouvir um pouco mais do Gaston Ávila falando na saída do campo sobre esse resultado e sobre o momento, porque o Fortaleza continua distante do primeiro time fora da zona de rebaixamento. Tenemos que acreditar en nos, en la gente que siempre está con nosotros. La verdad que esto es fútbol y hay que seguir luchando. Partido a partido, como decís vos, 13 rodadas, que la verdad que la esperanza es el último que se pierde. Tá aí o Gaston Ávila. André, é uma desconexão, beleza, Glauber, é uma desconexão da realidade, viu? Não, e é um desrespeito com o torcedor, sinceramente. Sinceramente, Gaston Ávila chegar e dizer que fizemos um bom jogo é uma desconexão com a realidade, é uma falta de noção e é uma falta de respeito também. Isso é querer fazer o torcedor de idiota. Sinceramente. Porque uma coisa é o jogador adotar aquele discurso padrão, o discurso padrão. Felizmente não deu, vamos levantar a cabeça, tentar buscar os 3 pontos no próximo jogo, vamos trabalhar, vamos corrigir e tal, parará. Agora dizer, fizemos um bom jogo. Abrir a entrevista dessa maneira, rapaz, é querer fazer 35 mil pessoas de idiota, sinceramente. Parece que ninguém viu o jogo, ninguém viu o que aconteceu aqui. É querer fazer a imprensa, é querer fazer o torcedor, todo mundo de besta. De dizer que, cara, sinceramente, acho que já está na hora da gente parar de ter também. A gente tem que dar o nome certo às coisas, certo? A gente tem que dizer o que é que acontece. A gente precisa ser honesto com o torcedor. Eu sei, torcedor, que você está voltando para casa agora, depois do jogo. Você talvez não queria nem estar ouvindo, né? A repercussão, é ruim quando seu time perde, né? É chato, eu sei, mas a gente precisa falar a verdade, precisa mandar a real. O que tem sido feito do Fortaleza nessa temporada é uma piada, cara. É uma palhaçada. Fortaleza chegar em outubro com o Diogo Barbosa de titular é algo inacreditável. Beira, assim, o inconcebível. É uma falta de planejamento, é uma falta de organização, de você ter o mínimo, sabe? Aí você não tem do lado direito o Mancuso, beleza, tá suspenso, aí não tem um time. O Moisés tá, meu povo, o Moisés tá, o quê? 5 meses sem jogar? O que é que aconteceu com o Moisés, cara? E assim, explicações extremamente superficiais. Não, é uma blindagem. Extremamente superficiais, não se explica de maneira clara para o torcedor o que acontece com esse rapaz. Não, sinceramente, e é só, a gente tá citando aqui, nós estamos elencando elementos para chegar a qual conclusão? A conclusão de que o 2025 do Fortaleza é de quem merece o rebaixamento. Torcedor, não estou me referindo a você não, tá? Você deve estar ouvindo, deve estar pé da vida, dizendo, o que é que esse time merece? Meu time merece. Não estou falando de você. O torcedor veio aqui, fez o papel dele. Num momento crítico, colocou o maior público do Fortaleza na Série A do Campeonato Brasileiro. Se não teve públicos maiores anteriormente, é porque o time não estava correspondendo dentro de campo. Mas quando eu falo que o Fortaleza merece o rebaixamento, é em relação aos erros cometidos. Erro de decisão, erro de planejamento, erro de contratação, erro de montagem do elenco, do grupo de jogadores. São muitos erros. E não tem, meu amigo, como achar que a conta não chega. A conta chega. Se é errar da maneira que o Fortaleza errou nessa temporada, você não conseguir administrar internamente as situações e os problemas, é inacreditável. O jogo de hoje, eu já vou entrando aqui na análise do jogo, ele é um retrato, ele é um reflexo desse Fortaleza 2025. Fortaleza jogou 80 minutos no 11 contra 10. O São Paulo jogou 80 minutos com um homem a menos. A essa altura o jogo já estava 1-0, num gol marcado com uma facilidade tremenda, o gol do Tapia. Facilidade tremenda.
Aí o que é que aconteceu nesses 80 minutos? O São Paulo fez mais um gol. O São Paulo fez 2-0 com um homem a menos, jogando o jogo praticamente todo com um homem a menos. Então assim, é inacreditável. E quando a gente estava falando anteriormente, o Fortaleza jogou mal pra caramba. Aí o Ávila veio dizer que jogou bem. Peraí, aí é você querer fazer a gente de trouxa, você querer fazer o torcedor que paga ingresso, o torcedor que vem pro estádio de trouxa. Torcedor não é besta não, meu amigo. Torcedor viu o que é que aconteceu no campo. As vaias refletem o que o time demonstra. A insatisfação do torcedor, ela é refletida pelo desempenho pífio desse time. Pífio. O Fortaleza faz um Brasileirão inacreditável. O Fortaleza faz um Brasileirão digno de lanterna. O Fortaleza só não está na lanterna porque tem um esporte que faz a pior campanha da era dos pontos corridos. Só por isso que o Fortaleza não é o último colocado. O ano de 2025 é muito danoso, porque ele coloca em xeque os últimos 10 anos do Fortaleza, ou os últimos 8, se você quiser pegar aí a partir do ano que o time subiu, de 2017 para cá, que foi quando o time subiu, saiu da Série C, foi para a Série B, foi campeão, entrou na Série A e de lá não saiu mais. Mas nesse ano parece que vai sair, e vai sair com um prejuízo tremendo. É um rebaixamento que causa impactos profundos no Fortaleza. Profundos do ponto de vista financeiro, do ponto de vista administrativo, esportivo, nem se fala. Então, é isso que está em jogo. Tem muita coisa em jogo para o Fortaleza vir apresentar esse futebolzinho, essa bolinha que jogou hoje. É assim inconcebível, sabe? Inconcebível. Um time lento, um time parcimonioso, um time que não briga, um time que joga com homem a mais o tempo inteiro, 80 minutos, e não consegue fazer essa superioridade ser refletida. Eu não estou dizendo nem em gol, Breno. Fortaleza nem ameaçou a meta do Rafael. O único lance que eu lembro foi um do Pochettino, que ele recebeu na pequena área e o goleiro defendeu. Fora isso, nada. E só aí chute de fora da área, chute para fora, o Rafael defendendo com facilidade. Você não teve assim chance clara, porque se é aquele jogo que o Fortaleza empilha oportunidades, bola na trave, o Rafael se consagra como o melhor jogador em campo, faz milagre, o time tem gol anulado, o time tem, sabe, você tem elementos que mostram que não, o time tentou, o time pressionou, o time criou, mas por um capricho, por um problema ali, por uma noite mais inspirada do goleiro adversário, o negócio não aconteceu. Isso é do futebol, isso acontece. Agora, quando você tem um time ineficaz, um time totalmente ineficiente, um time infértil, eu falei aqui durante a transmissão, o Fortaleza tem uma posse de bola infértil, improdutiva, não conseguia transformar essa posse de bola em situações reais de perigo, em nada. Então, por que o discurso hoje ele é mais inflamado? Por que a gente aumenta o tom? Porque hoje, para mim, pela primeira vez, e é muito ruim a gente falar isso, é muito ruim, não pense, torcedor, que eu falo isso achando bom, não. É uma lamentação profunda, mas eu preciso ser honesto com o torcedor que nos acompanha, que nos escuta. Para mim, eu sei que torcedor tem que acreditar, tem que torcer, tem que confiar. Enquanto tem bambu, tem flecha, mas a gente precisa ter uma conexão com a realidade. Eu, particularmente, não acredito, jogando essa bolinha aqui, que esse Fortaleza é capaz de, nos jogos restantes, encontrar as vitórias necessárias. São 12 rodadas, salvo engano, pela frente agora. O Fortaleza precisa vencer 8, é algo do tipo, né? 7 ou 8 jogos para sonhar. Eu não vejo o Fortaleza encontrando essas vitórias, sinceramente. Jogando o que está jogando, com o desempenho que tem, com a postura que tem, com as escolhas que são feitas, com as peças, algumas que estão no elenco ainda, eu não acredito. Então, para mim, o discurso hoje ele tem um tom mais elevado, porque para mim o Fortaleza caiu hoje. Para mim o jogo de hoje, estádio lotado, bom público, maior de Fortaleza no ano, um São Paulo que vinha de 4 derrotas seguidas, numa má fase danada, numa draga,
esse São Paulo perdeu para o Ceará, segunda-feira, no Castelão, no Morumbi, lá na casa dos caras. Aí o São Paulo vem aqui com um time reserva, tinha 4 titulares. Se for tirar o goleiro Rafael, contando os jogadores de linha, dos 10, 3 jogaram na segunda-feira. 30% do time, 70% era de reserva. E aí o Fortaleza vem e toma de 2 desse São Paulo em casa. Sinceramente, é assim, decepcionante. É decepcionante, é frustrante. Encontre o adjetivo que você quiser dar de maneira negativa para essa partida do Fortaleza hoje. Eu saio do Castelão hoje aqui com esse sentimento, com essa sensação de que se a cada rodada nós buscávamos elementos que nós pudéssemos nos apegar para acreditar que dava, para acreditar que era possível, hoje eu saio daqui do Castelão com o sentimento de que está na hora de enrolar a bandeira, de que não dá certo, de que eu não vejo mais de onde tirar forças, de onde tirar desempenho, de onde tirar produtividade, de onde tirar resultado desse time do Fortaleza. É triste, é muito ruim a gente ter que falar isso no dia 2 de outubro, você tem outubro, você tem novembro, o campeonato vai até dezembro, mas de um time que até aqui no Campeonato Brasileiro inteiro venceu 4 jogos, 5 jogos, é isso o número de vitórias? 5 vitórias. 5 jogos. Você tem 5 vitórias até aqui no Campeonato Brasileiro. Você precisa mais do que isso em menos rodadas? Pra mim não dá não, viu, Breno? Faltam 12 rodadas, como você falou, André, mais 13 jogos porque tem a partida atrasada contra o Atlético Mineiro. Agora, são 13 partidas em que você precisa tentar visualizar, pelo menos, o Fortaleza vencendo uma quantidade, a grande maioria delas. E é complicado imaginar isso. O time se apresentou contra um São Paulo com homem a menos e, como você disse, um São Paulo cheio de modificações, cheio de jogadores que são considerados reservas e não conseguiu praticamente agredir a equipe do São Paulo. Fortaleza agora vai pegar o Juventude no fim de semana fora de casa, depois ele pega o Vasco em casa, Cruzeiro fora, Flamengo em casa, Santos e Ceará, Santos fora, Ceará como visitante, mas é no Castelão. Grêmio em casa, Bahia fora, Atlético Mineiro em casa, Red Bull Bragantino fora, Corinthians em casa e termina contra o Botafogo fora. E tem o jogo contra o Atlético Mineiro, que é a partida que está atrasada. A gente vai tentar daqui a pouquinho conversar com a Fernanda Alves, direto lá da sala de imprensa. Ela está tentando se conectar de lá para conversar conosco, porque eu quero ainda hoje ouvir o Palermo, porque eu acho que a gente precisa entender o que é que o Palermo ainda vai dizer depois dessa partida, porque ele sabe também que esse resultado aqui joga o estado anímico lá para baixo. Então a gente vai tentar daqui a pouquinho conversar com o Fernando e vai tentar ouvir o Palermo. Glaubinho, confirma só para mim, tem mais uma parada não? Confirma para mim, Glaubinho, por favor, se a gente tem mais uma parada. Eram 2, é isso? Não, né? Só um detalhe, Breno. Nossa querida Thaís Jorge, editora do nosso GE. Globo, nossa companheira de Sistema Verdes Mares, ela fez uma publicação aqui no Twitter, no X, né? Antigo Twitter. Fortaleza, até aqui, em 25 jogos, Fortaleza somou 21 pontos. 21 pontos em 25 jogos. Em 13 jogos restantes, Fortaleza precisa de 24 para atingir os 45. Tudo bem, pode ser que precise de menos, pode ser que a nota de corte, o número de corte seja menor. Mas vamos colocar os 45 pontos, que é a numeração que historicamente sempre se estabelece, como aqui salva do rebaixamento sem nenhum senão, sem nenhuma vírgula, né? Com 45 pontos você está mantido na Série A. Fortaleza precisa de 24 em 13. Ele fez 21 em 25. Então como é? Não dá, meu povo. Precisamos ser realistas. A matemática não fecha. A matemática não é favorável. Entra na conta daquele imponderável de algo, de uma história muito diferente no futebol. É na conta do milagre. Total. O Fortaleza hoje está na conta do milagre para tentar permanecer, mas é muito difícil de acreditar, como você disse. Muito, muito difícil de acreditar que o time vai conseguir, depois de hoje, construir
uma reação, porque ele tinha, com as 2 vitórias em 3 jogos, dado uma esperança disso, mas o jogo de hoje realmente faz com que isso, pelo menos em termos de esperança do torcedor, cair por terra, né?